Tudo legal? Ciência e fé se contrapõem? Homens de ciência seriam ridículos se rezassem? Todas as pessoas que creem em Deus são pessoas que não têm estudo? São pessoas sem culturas? Esse é o papo católico de hoje. Bem, a Igreja Católica atualmente tem 40 prêmios nobres trabalhando para ela. Não sei se você sabia. Já começamos por aí. Segunda coisa. Mendel era padre, base da genética. Primeira tabela periódica na Igreja Católica. A primeira teoria do Big Bang, Georges Lamé, padre, Igreja Católica. Geologia, base, Igreja Católica. Astronomia, não confundir com astrologia, astronomia, estudo dos astros, base, muitos padres católicos. Invenção do rádio, padre católico. Ou seja, existiram muitos homens de fé católicos. Louis Pasteur, da pasteurização, católico, cristão. Ampère, cristão. E muitos outros foram cristãos. Então, ciência e fé não se contrapõem. Fica tranquilo, Deus não se ofende quando você pensa, porque Deus te deu uma razão, Deus te deu um cérebro. Existe uma encíclica belíssima sobre isso, que eu recomendo você que quer se aprofundar a ler, chamada Fides et Ratio, do querido São João Paulo II, nosso Papa querido João Paulo II, onde ele sustenta, ele defende, que fé e razão não se contrapõem, ao contrário, são duas asas, como se fossem duas asas para elevar o homem no conhecimento de Deus. É possível conhecer a Deus pela razão, é possível conhecer a Deus pela fé. A fé não está contra a razão. A fé, às vezes, está sobre a razão. É importante que fé e razão andem juntas. Um homem só de fé pode se tornar supersticioso, desvinculado à realidade. Um homem só da razão pode se tornar frio, racionalista e acabar se fechando para as coisas que às vezes estão diante dos seus olhos e que são inexplicáveis à ciência. Por exemplo, pessoas que passaram 1h30 embaixo de um lago congelado e que não tiveram danos neurológicos. Casos de milagres não desmentidos pela ciência. Cura do mal de Parkinson. Ou seja, existem coisas que a ciência hoje não alcança, mas não significa que a ciência está contra a fé. A Igreja Católica, sempre que ela vai canonizar alguém e beatificar alguém, ela passa a suposta cura realizada por Deus pela intercessão dessa pessoa falecida por uma junta de médicos não católicos, não cristãos e muitas vezes ateus. E são esses médicos, cientistas, que precisam dizer que aquilo não pode ser explicado cientificamente. Que a cura tem que ser irreversível. Ou seja, só não pode ficar curado algum tempo e a doença voltar. Então, ao contrário do que se pensa, a razão não é contra a fé. A razão, ela prova a fé. E se a sua fé não pode ser tocada pela razão, é porque a sua fé ainda não é uma fé forte o suficiente. Ou porque a sua imagem de Deus ainda não é uma imagem verdadeira. Porque quando a fé é forte, a razão não diminui a fé. Ao contrário, a razão lapida a fé. Eu mesmo tenho 5 pós-graduações, uma graduação e em breve terei um mestrado. Considero que sou uma pessoa estudiosa. Considero que sou uma pessoa que tem conhecimentos gerais de diversas áreas. E sou uma pessoa de fé. E não vejo nisso contradição alguma. Professor Felipe Aquino, Canção Nova, tem doutorado no ITA. Ele tem um livro belíssimo sobre a ciência e a fé. Então, essa briguinha de fé e razão não tem muito sentido. Quando as duas se abraçam, eu fico uma pessoa muito mais completa. E vou explicar. Por exemplo, o fundamentalista é alguém que só tem a asa da fé. Eu já vi muita gente tentando a Deus e fazendo absurdo e sendo ridicularizado e com razão por homens da ciência, porque são pessoas que só usam uma asa. Ou por ignorância mesmo, ou porque não tiveram oportunidade, ou porque não querem. Por exemplo, houve um pastor que saiu no jornal, só digitar no Google, que tentou andar sobre as águas e os crocodilos o comeram.
Não que Deus não possa fazer alguém andar sobre as águas, mas porque esse homem não tinha a questão da fé da razão na sua fé, a sua fé era uma fé assim, meio somente milagrosa. Eu acredito em milagres, mas eu acredito também em orações não atendidas. Eu acredito num Deus de milagres, mas eu acredito que tem pessoas que ficam aparentemente sem uma resposta. E que vão ter essa resposta depois no céu. Que Deus cura por amor, mas Deus às vezes não cura também por amor. Acredito que tudo que Deus faz é bom. Então, a ciência e a fé, elas precisam caminhar de mãos dadas para que não aconteçam coisas absurdas, como eu já vi, por exemplo, uma pessoa dizendo, e a gente precisa fazer a separação entre pessoas e crenças, sabe? Porque às vezes a pessoa está falando bobagem, não é que a igreja acredita naquilo. A pessoa diz assim, Deus está curando tal, e você não precisa nem ir no médico, para de tomar o remédio. Isso é uma tremenda de uma imprudência. O cara desse é um inconsequente. Se é um milagre, se a pessoa foi curada e Deus pode curar, o médico tem que dizer, olha, desapareceu, sumiu, você não precisa mais. Eu não sei explicar, mas você não precisa mais. Eu tenho um cunhado que é médico, que criou um certo bloqueio com a igreja, porque quando ele foi, as pessoas proclamavam cura e diziam, olha, não precisa mais, você não precisa de médico, é só acreditar em Deus. Não, Deus age também nos meios naturais. Deus age também através do físico. Deus age também através do químico. Deus age também através da ciência. Dizer que homens de ciência são homens que não creem em Deus e por isso são mais inteligentes é uma tremenda de uma furada. O método científico foi criado dentro da Igreja Católica, na Idade Média. O método científico foi criado dentro da Igreja Católica. As universidades foram criadas do lado das catedrais católicas, na Idade Média, que todos, ou uma parte diz que foi uma idade das trevas, uma idade perdida. Quanta mentira, ou quanta parcialidade, quanta coisa tendenciosa foi divulgado a respeito da igreja. As pessoas não odeiam a Igreja Católica, as pessoas odeiam um espantalho, uma imagem falsa da Igreja Católica. Eu tenho certeza que se você vir nesse caminho de conhecer a igreja, você vai ver que ela tem muita coisa bonita. Então, ciência e fé, claro que elas andam de mão dada. O Dr. Francis Collins, nada mais nada menos que o diretor do projeto Genoma, ou seja, alguém que mapeou o código genético humano, é um homem professadamente cristão, uma pessoa crente, uma pessoa que acredita em Deus. E ele tem doutorado. E ele mexe com genética. Então pare de ser raso e dizer que se uma pessoa crê, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa idiota. Eu não gosto de dizer que a fé está contra a razão. Gosto de dizer que em alguns momentos a razão não consegue alcançar e explicar a fé. E a isso nós chamamos de milagre. Mas pode ter certeza que Deus fica feliz quando você raciocina, quando você pensa, quando você cresce, quando você luta, quando você estuda. Sabe? Essa foi uma coisa bonita que Santo Antônio aprendeu na convivência com São Francisco, dois grandes santos da igreja. Santo Antônio era muito estudioso. E São Francisco, por querer manter a simplicidade, por não querer se contaminar, né? Por querer viver um cristianismo puro, assim, lá das origens, ele sempre meio que aconselhou as pessoas a não se aprofundarem tanto. E veja como Deus guia a igreja. Colocou esses dois santos juntos para um aprender com o outro. Santo Antônio era um grande intelectual, uma pessoa inteligentíssima. E ele aprendeu a simplicidade, a humildade, a entrega, a pureza com São Francisco. E São Francisco aprendeu com Santo Antônio a necessidade de se estudar, de se aprofundar. Daniel, mas se Deus quiser, Deus pode falar através de um analfabeto e falar melhor do que através de um doutorado em teologia. Sem dúvida alguma. Deus pode falar até através das pedras. Mas você precisa entender que a graça pressupõe a natureza. Ou seja, a graça de Deus, ela age naquilo que a gente apresenta, na nossa natureza. Se uma pessoa analfabeta já prega bem sem estudar, se ela estudar, ela vai pregar ainda melhor. Entende? É essa a questão. Então, fé e razão não podem se contrapor. Não tenha medo de crer e não tenha medo de estudar. Agora, nunca seja alguém que estuda um lado só. Que quer acreditar numa coisa e depois começa a procurar escritos para fundamentar isso.
me agoei com Deus, então decidi vou ser ateu. Aí eu vou achar só fundamentações para sustentar o meu ateísmo. Eu vou ler Voltaire, vou ler Rousseau, vou ler, sei lá o que, Marx, sei lá, se você quiser. Vou fundamentar o meu ateísmo com filósofos ateus. Olha, seria bacana se você lesse também São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, pessoas que acreditaram. Então, é importante esse equilíbrio entre fé e razão. A gente é muito criticado, às vezes, pelos nossos dogmas católicos, né? Mas, às vezes, tem cientistas dogmáticos também. Eles que criticam dogmas, às vezes, são dogmáticos. Eles falam assim, não, isso é assim, não mexa mais. A ciência diz que é assim. Bom, se a ciência é dogmática, ela deixa de ser ciência. Se a ciência não aceita mais ser confrontada, ela deixa de ser ciência. Então, existem pessoas que são dogmáticas, acredite, até no meio acadêmico. Uma vez um professor meu de faculdade olhou para o meu crucifixo e disse, isso aí é um amuleto? Crendice? Eu falei, não, eu não considero um amuleto. Não considero, eu considero lembrança do que Deus fez por mim. Então, amigo, não tenha vergonha de defender a sua fé. Mas para defender a sua fé, eu preciso crescer, preciso estudar, senão eu só falo bobagem, beleza? Alimento sólido é para quem está na caminhada há muito tempo, mas se você está começando agora, fica no leite, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau.